um Semente de Fé, em comemoração, uma live de comemoração aí aos 13 anos de transplante de fígado. E eu sou muito grata, sabe, a Deus, sou muito grata à família doadora, sou muito grata à minha família, aos meus amigos, à equipe, sabe, do hospital. Gente, são tantas pessoas que fazem parte dessa caminhada, né? E meu coração está muito grato. E hoje eu convidei uma pessoa que é muito especial, sabe? Eu não vou fazer assim a apresentação dela, eu vou deixar ela mesmo se apresentar, mas é alguém, sabe, que se inspirou, sabe, na trajetória do transplantado. Ah, gente, agora sim. Entrou, finalmente. Agora entrou, mas é assim mesmo. É assim mesmo, faz parte, né? A convidada de hoje é a doutora Mariane Pimentel. É uma pessoa muito especial para mim, mas eu não vou falar agora. Se eu vou falar no final da live, vai precisar ficar até o final da live, tá? E ela vai falar de um tema muito importante, que é sobre a saúde bucal do paciente pré e pós-transplantado. Mas, gente, todo mundo sabe que a saúde bucal é importante não só para aquele que está ou não esperando por um transplante, sabe? Ela vai falar sobre tudo isso aqui, mas agora ela vai se apresentar, ela vai falar um pouquinho dela, das formações dela. Pode ficar à vontade, doutora. Bom, Ana, obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a você pelo convite. É uma honra estar aqui falando de um assunto que eu amo, particularmente, eu amo demais. Eu fico muito feliz também da gente conseguir abrir esse canal de comunicação e levar, né, entendimento, levar conhecimento para todas as pessoas, né, que é o mais importante. Eu vou fazer uma breve introdução de mim, né, da minha vida, né, da minha formação. Então, eu sou cirurgiã dentista, formada pela UFRJ. Eu fiz especialização em odontologia hospitalar pela USP de Bauru. Fiz atualização em pacientes especiais pelo CAP da USP de São Paulo. E hoje eu faço mestrado em odontologia, um mestrado profissional em odontologia aqui no Rio de Janeiro, estou de volta ao UFRJ. E sempre fui muito apaixonada pelos pacientes especiais, né, como um todo. E desde a minha graduação eu venho trabalhando em cima desse tema, né, em cima desses pacientes. Sempre foi a minha grande paixão. E hoje eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, faço atendimento a pacientes especiais no Rio de Janeiro, na minha clínica. E eu estou pronta aqui para tirar a dúvida de vocês, para conversar um pouquinho mais sobre esse tema que é super importante, que nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece. Quando eu digo nem todo mundo, além dos próprios pacientes também, os profissionais de saúde, que também tem alguns que não conhecem, não entendem muito bem. Então, hoje a gente está aqui com esse canal aberto para poder explicar, tirar dúvida, conversar e interagir um pouco mais sobre isso. Ok. Gente, bom demais, né? E o meu processo, à espera, né, de um transplante, à espera de um sim, de uma família, foi de quase 2 anos. Nesse processo, eu passei por várias intercorrências, né, por conta do que aconteceu comigo, que foi uma cirrose criptogênica. Durante esse processo, além dos cuidados, né, que eu vivia e que eu passava por conta das doenças que vinham, né, nesse processo, eu lembro também que eu fui encaminhada ao setor de odontologia lá do Fundão, né, para poder eles olharem lá, me preparando assim para o transplante. Então, gente, tudo que acontece com o nosso corpo, a saúde bucal, ela é muito importante estar em dia, tá ok, ver se tem algum problema ou não. Então, vamos começar com as nossas perguntas, porque o nosso tempo aqui é corrido. Vamos lá, doutora. Qual a atenção na saúde bucal o paciente pré e pós-transplantado precisa ter? Sabe, diante disso que eu falei, que eu fiz um tratamento paralelo, né, no setor de odontologia lá, qual a atenção que nós precisamos ter? Olha, Cláudia, essa pergunta ela é muito importante porque a gente precisa primeiro determinar
como é que esse paciente ele chega até a unidade. Né? Então, é o paciente, o pré-transplantado. Vamos falar primeiro do pré para depois falar do pós, tá? O paciente pré-transplantado, ele já vem de uma comorbidade muito importante. Independente do transplante, a gente não está aqui setorizando por órgão, se é um transplante de tecido, se é um transplante de medula, né? A gente está falando num geral. Esse paciente ele já chega à unidade com inúmeras comorbidades, né? Tanto a questão do próprio órgão em si, como outras comorbidades no geral, né? Pressão alta, diabetes. Então a gente brinca que o paciente é sempre um combo, né? Ele vem um combo de situações. O paciente que é pré-transplantado, ele precisa entender que o grande problema que ele precisa acompanhar em relação à saúde bucal é a imunossupressão. Tá? O paciente, quando está em transplante, né, no pré-transplante, ele já tem ali uma questão de imunidade baixa devido ao problema no seu órgão, devido a outras comorbidades. Então, toda e qualquer infecção, seja bucal ou não, precisa ser combatida antes do transplante. Tá? Por que isso? Quando o paciente é transplantado, todos aqui sabem, né, que eles passam por inúmeras tratamentos imunossupressores que perduram para o resto da vida, né? E esse tratamento imunossupressor, ele faz com que toda infecção ou que todo foco infeccioso que tenha em boca, ele pode ser mais forte, ele pode ser mais perigoso, ele pode vir a se tornar um problema sistêmico grave e pode vir até a suspender, a adiar a cirurgia do transplante, que é uma coisa que a gente sabe que quem está na fila não pode perder esse órgão de qualquer forma, tá? Então, pode acontecer isso ou até pode também ajudar a rejeição do próprio órgão. Então, a gente precisa ter o paciente que está no pré-transplante, que está na fila do transplante, precisa entender que a saúde bucal dele vai impactar diretamente na saúde do órgão e na própria cirurgia do transplante em si. Então, o que é importante para a gente fazer nesse paciente que está na fila do transplante? Enquanto ele estiver na fila, a equipe de saúde bucal precisa estar em contato com esse paciente para poder remover qualquer tipo de foco infeccioso da boca. E o que seriam esses focos infecciosos, Cláudia? Seria, por exemplo, um dente cariado, um dente com tratamento de canal que não foi feito, ou que foi feito da forma incorreta, ou que foi feito de uma forma que já foi feita há muitos anos, que não está bom, um siso mal posicionado, uma prótese mal adaptada que machuca, entendeu? Tudo isso, uma simples carizinha, infelizmente, no paciente imunossuprimido ou no paciente que vai passar por esse processo, ela pode sim causar um dano muito maior a esse paciente. Então, o paciente que está na fila de transplante, ele necessita obrigatoriamente passar pela equipe de saúde bucal e se houver algum tipo de infecção ou de foco infeccioso que pode se tornar algo maior durante a imunossupressão, ela precisa ser resolvida antes da cirurgia, tá? Agora, falando do paciente que é pós-transplantado, né, a gente também passa por essas questões, porque, como eu falei anteriormente, a imunossupressão, ela abaixa ali o sistema do paciente, então tudo que tiver ali na boca dele, por menor que seja, pode causar algum problema. Então, para o resto da vida desse paciente, ele vai precisar ter acompanhamento odontológico periódico, não vai poder deixar aquela carizinha, ai, tô sentindo uma dorzinha aqui, e deixar passar, porque isso pode vir a se tornar, infelizmente, uma sepsemia, por exemplo. Nossa. E justamente a segunda pergunta está bem ligada aí com tudo isso que você falou. Nós sabemos, né, que depois de uma certa idade parece que não é mais uma prioridade cuidar da saúde bucal, né? Então, por exemplo, tem pessoas que a última vez que fez uma obturação, um tratamento de canal, alguma coisa, foi na infância ainda, né? Na adolescência, quando a mãe ainda levava. Tem pessoas que têm aquela obturação cinza, né? Que chama, como é o nome? Amálgama. Pessoas que têm isso anos. Então, são pessoas que faziam o tratamento
antes, né? Bem antes da fase, né, mais adulta e mais madura. Em relação aos tipos, né, de problemas que podem ser relacionados, que tipo de risco esse paciente corre, caso não tenha ali um cuidado na sua saúde bucal, por exemplo. Eu estou listada, né, à espera de um órgão, e eu não fui fazer nenhuma revisão. Geralmente a equipe manda, né, encaminha ali o paciente, tá, gente? Geralmente a equipe encaminha ali. Mas, por exemplo, se eu achar que aquilo dali, ou se por um acaso eu internado, não conseguir ter esse cuidado, né, de passar no setor de odonto, quais os riscos esse paciente pode ter, assim, falando em nomes assim de doenças, pode ter alguma lesão, pode ter algum sangramento, o que pode acontecer com ele? Olha só, Cláudia, esse paciente ele pode justamente ter essa questão da infecção, tá? E quais são as doenças bucais que mais aparecem no paciente que não se trata da forma adequada, não vai ao dentista com regularidade, tá? Falando do paciente pós-transplante agora, o paciente que já está imunossuprimido. A gente tem as doenças bucais comuns, né, que a gente já conhece tanto para paciente que é transplantado ou não, que é a cárie, né? A cárie, ela pode levar a uma pulpite, se ela não for bem tratada, ela pode levar a uma pulpite, ou seja, quando a cárie já chega no nervo. Esse nervo, né, quando a cárie chega no nervo e a gente não faz nenhum tratamento de canal, essa cárie, que é uma colônia de bactéria, ela consegue entrar no seu dente e até a raiz, e ali ela forma uma pequena colônia, que é o que a gente chama de lesão periapical. Então, todo paciente que tem, na maioria dos casos, né, que tem ali o que precisa fazer canal, ele já tá com aquela lesão instalada, tá? E aí, essa é a grande questão, Cláudia, porque quando a gente está com um dente, pacientes que eu digo que não fizeram transplante, tá? Quando esses pacientes eles têm um dente para fazer o canal, o nosso próprio organismo consegue segurar aquela infecção ali naquele lugar. Então, é como se fosse uma bolinha de pus que fica aqui, ó, na raiz do dente, fica lá dentro do osso e com tratamento de canal simples, essa infecção vai embora. Mas no paciente que é imunossuprimido, infelizmente, o sistema imune não consegue segurar essa infecção aqui e ela pode disseminar. Então, pode causar outras questões de infecções disseminadas pelo corpo, tá? Além disso, questões gengivais também são muito importantes, tá? Por conta de infecção gengival. Então, paciente que não faz a limpeza com regularidade, que tem um acúmulo de tártaro importante, que tem aquela gengivite, aquele sangramento instalado, aquela gengivite que também é uma inflamação bacteriana, ela pode vir a se tornar uma periodontite, tá? Que também é um quadro que pode vir a causar uma infecção importante. Essa infecção é uma infecção que fica crônica no seu corpo, ela fica instalada de uma forma muito prolongada, né? As pessoas ficam com o dente sangrando, achando que é normal, achando que é escova, por muito tempo, por anos fica dessa maneira, não faz a limpeza e aquela infecção ela passa a ser uma infecção crônica e ela também pode exacerbar e para outras partes do corpo. Ela pode também desbalancear por exemplo, a questão da diabetes, né? Que muita gente não sabe, mas a periodontite e a diabetes, elas estão integradas. Uma acaba alimentando a outra e uma descompensa a outra, né? Então, são vários tipos de problema que podem acontecer nesse paciente pós-transplantado. E um dos riscos também, Cláudia, que pouca gente fala, é que as medicações imunossupressoras, elas causam manifestações orais importantes, tá? Principalmente causam aumento da gengiva. Então, o paciente que toma, por exemplo, ciclosporina, tacrolimo, eles têm cirolimo também, eles têm uma predisposição muito maior a ter hiperplasia gengival. O que é isso? Do nada, a sua gengiva começa a ficar grande, formam bolsas na gengiva de uma forma, pode ser de uma forma generalizada ou não, né? E aí está associado justamente a essas medicações, tá? E além dessas medicações que possam causar aumento gengival, a gente também tem outras questões que podem aparecer na boca, né? O paciente que é transplantado, ele tem ali uma predisposição maior, por exemplo, a ter
infecções fúngicas, candidíase oral, tá? Até o Uhum. aparecimento de herpes vírus. Então, a gente fala muito do dente, mas assim, não é só o dente. A medicação que é muito prolongada, ela causa exatamente esses problemas e causam muitos problemas, Cláudia. Então, a importância da odontologia nesse sentido é para a gente cuidar do dente, mas é também para a gente cuidar da boca como um todo. Lábio, língua, mucosas, saliva, que é muito importante também, além dos dentes, claramente. Nossa, quanta informação assim que eu fiquei Muito até. Gente, olha, e a gente tem o hábito de achar que odontologia é só estética, mas não é, gente. A gente, quando pensa odontologia, todo mundo já pensa em clareamento e lente, mas a odontologia ela está ligada diretamente com a saúde, porque ela pode potencializar uma enfermidade, né? com Eu certeza. lembro quando eu estava fazendo esse tratamento lá, e eu ainda estava aguardando ali o meu transplante, parecia que se der uma infecção pode ir direto para o meu coração, é isso mesmo? Isso. A gente tem uma doença, né, que se chama endocardite infecciosa, que ela vem justamente, é uma bactéria, né, que ela sai da sua boca, do foco infeccioso bucal, entra na corrente sanguínea e se instala no seu coração. Isso é recorrente, tá? Isso não é raro de acontecer. Isso é bem recorrente de acontecer. Pode acontecer com pacientes transplantados, como pode acontecer com pacientes que não são É. imunossuprimidos. Isso é muito importante, pouca gente sabe e é muito perigoso, tá? Então, realmente pode acontecer isso. Por isso que a gente fala que é muito importante ter o contato preventivo com o dentista, né? O dentista ele não pode estar ali na sua vida só para resolver um problema, só para resolver uma dor, só para resolver um inchaço, né? A gente precisa ter o acompanhamento periódico, assim como a gente faz o check-up no médico, que a gente vai de ano em ano, que a gente vai de 6 em 6 meses. É extremamente importante que a gente faça o check-up também na odontologia com o dentista, porque dessa maneira, né, com o check-up a gente consegue prever, a gente consegue entender melhor e a gente consegue atingir o alvo, né? Se a gente tem, por exemplo, alguma infecção que está iniciando, é muito mais fácil a gente tratar uma infecção que está iniciando do que uma infecção que já está instalada. É muito mais fácil a gente tratar uma cárie inicial do que a gente fazer um grande canal, do que a gente fazer um grande trabalho, né? É fácil, eu brinco com meus pacientes, porque é muito fácil e muito barato a gente fazer a prevenção, né? É muito mais complexo e é muito mais caro para o paciente, né, fazer esse tratamento que já é um tratamento restaurador, um tratamento reabilitador. Então é extremamente importante, Cláudia, que o paciente que esteja na fila de transplante ou o paciente que já fez o transplante, né, a pessoa que já fez o transplante, que está assistindo a gente agora, que ele lembre, poxa, faz tempo que eu não vou ao dentista. Eu vou marcar para ver, para entender, para saber como é que eu tô nesse momento, fazer um raio-x, fazer uma limpeza, ver como é que estão as minhas restaurações. Abre a sua boca, vê como é que tá os seus dentes, vê se tem um pontinho preto, se tem algum ponto que tá inchado, né? Se você sente um gosto diferente na sua boca, se você tá sentindo que a sua boca tá seca, tá? Isso é muito importante também, Cláudia. Vou falar só um pouquinho sobre essa parte da boca seca, que eu acho que é Pode muito ficar à vontade. sabe, tá? Pouca gente sabe sobre isso. É, Geralmente, né, o paciente, eu brinco muito com isso, né, que eu falei para você anteriormente, né, que o paciente ele é um combo, né? Então, na maioria dos casos, esse paciente que é transplantado também tem outras comorbidades, né? Tem uma hipertensão, tem uma diabetes, tem alguma outra doença instalada, né? Os antihipertensivos que a gente conhece hoje em dia, nifedipina, ludipino, simvastatina e por aí vai. Essas medicações, elas também podem impactar na saúde bucal e muita gente não sabe, principalmente, Cláudia, com um sintoma que é muito importante, que é a boca seca, tá? A maioria dos pacientes que têm hipertensão, que tomam essas medicações de forma crônica, a longo prazo, né? Que é uma medicação para a vida toda, né? Eles sentem muito isso. E a boca seca, a falta de saliva também impacta diretamente no aparecimento de infecções fúngicas, porque a nossa saliva, ela é como se fosse uma solução tampão, então é ela que protege a nossa boca
a nossa mucosa dos agentes externos, né? Então, quando a gente tem a falta de saliva na nossa boca, a gente tem uma tendência muito maior a ter, por exemplo, candidíase, nessas infecções fúngicas no geral, a gente tem maior predisposição a ter cárie também, porque a saliva, ela também protege a nossa boca, os nossos dentes da bactéria da cárie. Então, quem tem menos saliva tem mais cárie. E também pode proteger, pode ter ali uma relação direta com o aparecimento de tártaro, Cláudia. Que é o tártarozinho, aquele tártarozinho pequenininho, amarelinho, que a gente não liga, não faz a limpeza, que pode causar no futuro uma periodontite. Pode causar um sangramento, tá? É importante falar que dependendo do paciente, dependendo do transplante, um sangramento bucal também pode ser perigoso, que é uma perda de sangue, né? A gente tem aí, é muito interessante falar sobre isso, Cláudia, porque é muita coisa que as medicações e que o transplante pode causar em um paciente. Nossa, eu tô assim impactada com tanta informação e coisas que a gente às vezes acha que é só uma besteirinha. Ah, hoje minha gengiva sangrou, inchou, só uma coisinha, mas não, né? Pode ser algo que pode se tornar ou que possa ser já uma coisa grande, né? E que sirva de alerta aqui pra gente, né? Mari, Mari, doutora, você acabou respondendo aí a minha pergunta, que era quais cuidados o paciente pós-transplantado precisa ter e estar atento, né? Você respondeu aí bastante, até além dessa informação, você quer completar alguma coisa aí Cláudia, desses cuidados? eu queria completar, na verdade, falando que assim, nós somos o nosso, o nosso guardião do nosso corpo, né? Ninguém melhor do que nós mesmos para cuidar da gente. Então, antes de pensar, né? Ai, dentista é caro, ai, eu não tenho acesso, ai, eu moro muito longe da cidade, o dentista é longe. A gente tem que pensar que é a nossa saúde, né? Independente de onde a pessoa for procurar o auxílio, né? For procurar o atendimento, né? Se for na rede pública, na rede privada, né? Se for nas Forças Armadas, enfim. Você precisa entender que é o seu corpo, né? E o paciente que é transplantado, ele é um paciente que ele precisa, né, de ter o cuidado, de ter a sensibilidade com o seu corpo. Então, se olhe, né? Se ame. Abre a sua boca no espelho, olha para ver como é que está a restauração, né? Às vezes você tem uma restauração que você fez quando você era criança. Será que aquela restauração tá boa mesmo? Ai, eu não sinto dor. Não é porque você não sente dor que tá tudo bem. A maioria das infecções começam sem você sentir dor. E quando você já está sentindo a dor, é porque ela já está num nível bem elevado, tá? E isso pode impactar diretamente na saúde do seu órgão, na sua saúde como um todo, né? Isso pode te causar uma internação que você não esperava. Então, é importante que você se olhe, que você se ame, que você entenda, né, que todas aquelas medicações que você está tomando, que tudo que acontece na sua vida, todas as suas outras comorbidades que você tem, podem impactar sim na sua boca. E é importante sempre estar de olho nisso. Então, se olhe, se entenda, né? Pacientes, por exemplo, infelizmente a gente tem que falar sobre isso, né? Pacientes que são fumantes ou que foram fumantes, né? Nas épocas passadas, né? Antes do transplante, esses pacientes, eles têm tendência, né, tem uma predisposição a ter câncer de boca, né? Então, você precisa olhar primeiramente a língua, tá? Aqui, a borda lateral da língua. Se aparecer uma feridinha que não cicatriza, que já tá ali há mais de 15 dias e ela não some, essa ferida pode ser branca, essa ferida pode ser vermelha, essa ferida pode ser branca e vermelha ao mesmo tempo. Essa ferida, ela pode ser um nódulo, ela pode ser como se fosse uma bolinha, ou ela pode ser como se fosse uma úlcera para dentro, tá? Se aparecer em borda lateral de língua, assoalho de boca, que é essa parte aqui de baixo, ó, assoalho de boca, lábio inferior, pacientes, né, que fizeram, por exemplo,
trabalharam, se expuseram muito ao sol de forma crônica, né, ao longo do tempo. Então, todas essas pessoas também, né, têm algum tipo de predisposição a ter câncer de boca, fora alguns outros medicamentos e o próprio transplante em si pode causar. Então, tudo isso, se você sentar na cadeira do dentista, de 6 em 6 meses, a gente vai ter o prazer de olhar, de rastrear e de verificar. Gente, olha, muito boa essa live de hoje, com muito conhecimento, muita informação. Eu vou estar jogando, vou estar colocando lá no YouTube, vou compartilhar o link com vocês. Doutora Mariane, quero agradecer aí pelo convite, pela resposta aí do convite. Gente, olha, é minha sobrinha, é uma pessoa aí que se inspirou, né, no meu processo, né, até o transplante de órgãos, né? O tema transplante de órgãos impactou diretamente na vida dela. Hoje ela é especializada nessa área de pacientes especiais e transplantados, mas o paciente, né, a pessoa em si, ela não precisa ser pré-transplante, pós-transplante, ela precisa entender que a boca é uma porta de entrada, né, para doenças, para infecções, e que precisa ter uma atenção especial, não é só estética, precisa ter uma atenção especial. Então, eu quero agradecer a todos vocês que participaram dessa live. Você que está assistindo depois pelo YouTube, quero agradecer. E quero dizer que as lives não acabaram. Vai ter mais live. E agora eu quero deixar aqui com a doutora Mariane Pimentel o que ela quer deixar aqui, a palavra final, deixar uma informação, deixar uma frase de impacto. Se sinta aí livre, doutora, e logo após isso nós vamos estar encerrando, tá bom? Vai lá, doutora. Olha, Cláudia, eu queria agradecer primeiramente. Na verdade, eu queria falar que você contou o nosso segredo, né? Que agora todo mundo sabe que você é minha tia. Mas, assim, realmente a experiência que a gente teve dentro da família, falando de uma forma pessoal agora e não como profissional, né? A experiência que a gente teve de vivenciar na pele toda essa luta, né? Toda essa questão do transplante, da fila do transplante, das intercorrências, né? Dos momentos de tensão, dos momentos de medo, né? Isso foi em 2013, né? Já faz muito, não lembro nem quantos anos eu tinha, né? 13 anos. Pois é, muito tempo. E isso me impactou de uma forma muito forte, que isso me levou a querer trabalhar com esse tipo de paciente. Né? A gente sabe que, é claro que naquela época você teve todo o suporte, mas a gente sabe que tem lugares que infelizmente ainda não tem, né? Que tem profissionais da saúde que às vezes não entendem a importância, né? Mas hoje a equipe multi, assim, falando assim de uma forma geral, é sensacional. A gente conseguiu entrar nos hospitais, a gente conseguiu entrar justamente para atender e para dar suporte a esse tipo de paciente. Então, isso é uma coisa excelente que está mudando bastante de uns tempos para cá. Queria agradecer, então, a você, Ana, por ter né, feito essa conexão entre a gente. Quero deixar aqui minhas redes sociais disponíveis, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida que não tirou agora, que se alguém quiser tirar alguma dúvida no privado, pode me mandar mensagem. Meu Instagram é @doutora.marianepimentel, Mariane com 2 N's. O Instagram da clínica também, para quem é do Rio de Janeiro e quiser fazer uma avaliação, fazer uma consulta comigo, é @clinica.doutoramarianepimentel, com 2 N's também, tudo junto, é clínica.doutora Mariane Pimentel. E estamos aqui prontos para uma próxima live, me convida mais vezes. Adorei. Com certeza. Com certeza. Adorei estar conversando com vocês e é isso, muito obrigada. Gente, quem precisar de informação, quem quiser tirar dúvida, pode estar colocando nos comentários, ou lá no YouTube, ou vai direto, gente, vai direto no Instagram dela, segue o Instagram dela, segue o Instagram da clínica. E lembrando que a gente tem parceria, Quem é seguidor aqui do Transplanta para Viver tem parceria lá na clínica doutora Mariane Pimentel. Gente, muito obrigado. Cada um que entrou, tirou um tempinho para entrar aqui. Pastora Cecília está aí, minha irmã está aí.
Doutor Gustavo, né? Que também está lá na clínica junto com a doutora Mariane. Gente, todos vocês que tiraram um tempinho, muito obrigado. Eu vou estar colocando o link. Não esquece, compartilha, envia para as pessoas, porque é um conhecimento enorme, são informações preciosas e que podem salvar vidas, porque a gente não costuma dar importância para a lesão, para feridas, né, para coisas que acontecem na nossa boca, a gente não dá importância. Mas tudo isso pode ser algo que pode colocar a vida de qualquer pessoa em risco. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima live. Obrigada, doutora. Beijo, beijo todo mundo. Obrigada. Beijo.